Aê! Estamos aqui de volta para o nosso estudo do Mágica Visual, do Ian Fries, ou João das Batatinhas, como é conhecido aqui no Brasil, né? Nós que adoramos apelidar os nossos autores. Será que eles fazem ideia disso? Eu acho que Eu acho não. que não. Mas tudo bem. Bom, eu acho que ele não ia se importar. Eu acho que não. Eu acho que ele acha engraçado. Sim, Dudu exatamente. com certeza acharia engraçado. Eu já falei sobre o Dudu e botei Dudu. E ele foi lá e curtiu. Eu não sei se ele entendeu, mas enfim. Ai, ai, modernidades. Bom, pessoal, para quem não sabe, estamos aqui estudando, né, o Mágica Visual e vamos para o quinto capítulo, que é o capítulo de visualização. Então, só para eu ir compartilhando a live aí para o pessoal, Vini, você pode só falar um pouquinho sobre o livro que a gente está conversando? Bom, a gente está falando sobre o Mágica Visual. Estamos fazendo um estudo de um capítulo a cada semana. Então, dessa vez é o quinto capítulo. O Mágica Visual é um livro que trata de uma vertente diferente, tal, que se chama Xamanismo Freestyle, que é propagada e inventada pelo próprio Jan Fries. Olha aí, Ju. Ju, minha professora de alemão está assistindo e tá orgulhosa que eu falei certo. Beijo, Ju! Aí o nosso amigo João das Batatinhas aqui, ele descreve um livro que trata de formas diferentes de você abordar problemas clássicos da magia, né? Então, ele vai desde da parte de sigilo, passa pelo desenho automático, a parte de visualização mesmo, mandala, xamanismo, e apresenta uma abordagem um pouco diferente, que é baseada em técnicas xamânicas antigas, porém com uma roupagem século XX, XXI. Bom, é isso. Já falamos sobre semente mágica, já falamos sobre sigilos, enfim. E agora nós vamos nos focar na parte de visualização, que muita gente tem problemas com isso. Então, este livro, ele E é é um difícil livro mesmo, né? bastante prático, que ele vai auxiliar muito você, vai dar muitas ideias de exercícios que você pode fazer para você melhorar o tempo todo a sua prática mágica. Então ele diz o seguinte, por exemplo, para quem tem um livro, estamos na página 73 já, olha só. Ele diz que antigamente os magistas eles queriam fazer exercícios práticos de visualização e eles começavam com séries bem simples, né? De pontos, linhas, cores simples e tal. Só que o Na Ian real, ele tá Free, dando uma alfinetada generalizada aí, né? exatamente, é isso que eu ia falar. Mas pode falar. Não, não, por favor. Não, então, que o Ian Fries, ele diz o seguinte, essas práticas muito simples, elas podem ficar muito enfadonhas, né? Então, vamos supor, ele dá E o até fica exemplo de difícil também, né? Fica o quê? Difícil? É difícil. Ele fala que, por exemplo, se você for desenhar uma linha, um círculo, um triângulo, uma forma muito simples, é comum que ela comece a se distorcer na sua imaginação. Sim, As linhas ficam exatamente. curvas, o negócio muda de cor, treme, balança, muda de tamanho. É Exato. difícil manter a simplicidade. E a simplicidade é o que a maioria dos roteiros de exercício, de treinamento mágico defendem, né? Pelo menos no começo. Isso. Então, aqui, para exercício de visualização, ele vai nos dar uns insights bem interessantes, assim, que eu, pelo menos, não tinha pensado a respeito, para a gente ter uma noção bem maior e mais profunda. Falando em profundidade, ele vai chamar o nosso subconsciente de mente profunda. Então, lembra, nos outros capítulos que a gente estava falando sobre lançar o sigilo para as profundezas, etc, etc, ele está falando isso novamente aqui. No caso, ele acabou de definir no quinto capítulo exatamente o que ele queria dizer, né?
Então, essa mente profunda, ela não é necessariamente um conceito junguiano, não Jung, freudiano, que nem ele diz, né? Mas é só para a gente ter uma noção. Você pode, por exemplo, chamar de deuses, gênero interior, ajudante espiritual, sagrado anjo guardião, totem animal, demônio, etc. É isso que é a mente profunda, no caso. Uhum. Bom, Nesse lance dele criticar os exercícios clássicos de visualização, isso inclui, como a gente sempre gosta de fazer um paralelo com outros livros da Penumbra, né? Isso inclui o próprio Liber no Psiconauta. Lá no Liber sim, MMM, que é o primeiro roteirinho de treinamento que tem lá, na parte de concentração de imagens, que no livro está na página 18 e 19, ele fala justamente para você visualizar formas simples, e ele reitera isso, e pelo menos nisso eles concordam, que é difícil pra caramba. O Peter Carroll, no Libernu, ele fala, eu não lembro exatamente as palavras, mas ele fala que só a dedicação mais obstinada vai conseguir resultados, mesmo que por um período curto de tempo. E o que o Jan Fries aqui está tentando fazer é justamente facilitar a vida da pessoa. Vamos começar de um jeito mais fácil. Se isso aí tá exatamente. difícil, vamos procurar o fácil. Então, para isso, ele vai querer que a gente desperte os sentidos. Ele vai falar aqui muito agora dos nossos 5 sentidos, que são os sentidos principais. Ele até cita, por exemplo, outros animais, por exemplo, as abelhas, que conseguem ter uma noção da luz ultravioleta, né? Os morcegos, que têm uma noção espacial muito diferente. Nós, infelizmente, não temos todas as noções, todos os sentidos disponíveis na natureza. Porém, esses 5 sentidos que a gente tem, a gente pode despertar e usá-los na magia para os exercícios de visualização. Isso é uma coisa que o Jan Fries ressalta muito, que você não deve usar um sentido de cada vez. Na verdade, se você usar todos os seus sentidos de cada vez, você vai facilitar muito a sua capacidade de percepção. Que a ideia da visualização mágica é que você tenha uma ideia formada na sua cabeça a respeito de um objeto, de um conceito, de alguma coisa. Se você for acrescentando impressões sobre essa ideia, ou conceito, ou imagem que você está tentando visualizar, a sua vivência daquilo vai ficar cada vez mais vívida. Então, é recomendável, é desejável que você adicione sentidos na sua visão. Isso que você falou também, só complementando, sobre cada ser vivo ter uma percepção diferente e tal, tem um exercício que é recomendado no livro de Baphomet, na página 203, é um roteirinho de 5 semanas. Na segunda semana é justamente isso, de você experimentar, olha aí, de você experimentar mentalmente, claro, como deve ser a percepção de outros animais que não têm o mesmo aparato cognitivo que você. Então, como que uma lesma sente calor? Sei lá. Esse é até um exercício, só para complementar, esse é um exercício muito legal para você que quer entrar em contato com o seu pet. Uhum. Então, é você tentar se colocar ali na visão do seu pet, tentar imaginar a sua casa pelo ponto de vista do seu pet. Lembra que ele escuta muito melhor, que ele não visualiza todas as cores que você, tal. Exatamente. Agora, uma outra questão que pode facilitar muito a gente é a questão da realidade virtual ou realidade aumentada, né? Que hoje em dia alguns cientistas eles colocaram ali, eles descobriram mais ou menos como é que, sei lá, um inseto vê a natureza. E daí você, com seu óculos, né, de realidade virtual, consegue ver exatamente o mesmo ambiente, mas do ponto de vista de um inseto. Então eu vi esse vídeo, não lembro qual foi o site que postou, mas é muito interessante. Então, deixa eu fazer uma interrupção breve aqui, Lu. Claro. Vou botar o comentário da Joseli aqui. Ela tá falando que quando ela era mais nova, visualizava com uma facilidade, mas depois que casou e teve muitos problemas no casamento, hoje aos 47 anos não consegue visualizar nem as cores direito. É uma coisa muito triste. Joseli, a gente não vai falar disso hoje, mas na nossa próxima live, segunda-feira que vem,
É um capítulo que fala justamente disso, como que a pessoa que não tem facilidade para visualizar consegue recuperar isso. E ele dá um exemplo prático, inclusive, de uma mulher que se sentia completamente incapaz de visualizar alguma coisa com o olho fechado. E ele conseguiu, com um exercício simples, assim, coisa de minutos, fazer ela fazer uma visualização. Então, talvez seja interessante para você. É isso aí, continuemos nos nossos estudos, porque isso só vai se aprofundar cada vez mais. Uhum. Então, ele fala o seguinte: toda a nossa realidade, todo o universo, ele é experimentado através dos nossos sentidos, né? Nossos sentidos, eles são como se fossem filtros. Através deles que nós percebemos tudo. Então, por exemplo, ele dá muito essa questão de você visualizar uma árvore. Por isso que tem uma árvore na capa do livro, gente. Pois é. E tem uma árvore também na capa Às vezes tem original, né? várias árvores, né? E daí ele fala assim, por exemplo, quando você pensa numa árvore, pense agora numa árvore. Primeiro, como é que ela se parece, né? Então tem a questão do seu sentido, da sua visão, dos seus olhos. Agora, os seus ouvidos. Como é que os galhos se movem e como é que esse som chega para você na sua imaginação? Se você imagina uma árvore se movendo, o vento batendo ali. Qual que é o som da fruta dessa árvore que vai cair? Né? Se há pássaros nos galhos, ou seja, você consegue ouvir o som de algum passarinho? E a questão do tato. Se você se aproximar da árvore, abraçar a árvore, como é que você se sente? Quais são os detalhes? Como é que é a textura? Né? E daí tem a questão do paladar. Qual que é o gosto da fruta dessa árvore, das folhas dessa árvore? O olfato, né? Que cheiro tem essa árvore? Que flor que é essa árvore? Que essa árvore dá, enfim. Então é muito interessante se você for só com esse exercício de visualizar uma árvore, você já tem aí como despertar todos os seus sentidos, né? Uhum. E daí ele faz uma pergunta muito importante, que é qual que é o seu sentido favorito para sua memória? Qual que é o seu? O meu? Aham. Meu é a audição. Facilmente. Você se lembra muito melhor da voz das pessoas, é isso? Muito melhor. Eu consigo, de olho fechado, imaginar a voz de qualquer pessoa que eu conheço facilmente, sem dificuldade nenhuma. Para visualização eu tenho que me esforçar. Você é o tipo de pessoa que, se conhece a voz, você lê o que ela escreve, por exemplo, no Facebook ou um livro mesmo com a voz da pessoa? Totalmente. Isso é um pouco perturbador. Por quê? Isso atrapalha um pouco a velocidade de leitura, na verdade. Olha só! Nossa, Você nunca não tinha está pensado. processando as palavras como palavras, e sim como uma pessoa falando. Ah, entendi. Entendi. E você? Qual que é o seu sentido mais forte, vamos dizer assim? É a visão. Hum. Eu tenho muita facilidade para visualizar, assim. Uhum. Mas os outros também. Acho que depois da visão vem a audição. Acho que o que eu menos tenho facilidade seria o tato. Talvez. Para imaginar, assim. Uhum. E agora ele entra numa parte que para mim é uma lição de vida que esse cara dá, né? Ele dá várias lições de vida, assim, de uma maneira muito especial. Sem parecer autoajuda, né? Que às vezes parece autoajuda, mas ele faz de um jeito muito, muito único. Por exemplo, essa questão da gente conseguir ver a realidade, né? Da gente estar sempre em contato com a realidade através dos nossos sentidos. Então, cada pessoa enxerga de uma forma, cada pessoa tem uma experiência única. Uhum. Então, eu ressaltei aqui uma frase que ela é mesmo um tapa na cara. Ele diz o seguinte:
Nós ensinamos às nossas mentes profundas quais experiências são importantes para nós e devem ser enfatizadas. Então, ou seja, se você se focar muito só em problemas, só nas notícias ruins do mundo, você realmente vai viver muito mais isso com muito mais profundidade. Então, ele diz o seguinte: quando nos lembramos de que escolhemos a nossa realidade, podemos nos lembrar de escolher uma realidade na qual vale a pena viver. Isso tem tudo a ver também com. O pessoal acha que o princípio de discórdia é só zoeira, mas não é. Não, é verdade. Existe uma sabedoria profunda por trás de quase tudo que tem no princípio de discórdia. Existe zoeira também, mas eu diria que 90% são parábolas sérias e que podem ser muito relevantes para você. Se você for olhar na página 00049 e na página 00050, ele fala sobre uma parábola das janelas e das grades. E é exatamente isso que ele está dizendo. A forma Então, como você enxerga o mundo, que você pode trocar a grade, enxergar de um jeito diferente. Quem tiver o livro pode dar uma olhada, vale a pena. Concordo plenamente e é isso aí. Eu estou tentando me focar mais no lado bom da vida, sabe? Sabe, tem sempre aquela, por exemplo, a questão da árvore mesmo, né? Eu vejo tanta árvore linda aqui na minha rua, mas tem sempre um filho do corno que olha para a árvore e fala assim, nossa, mas suja, né? Suja a calçada, né? Ou seja, no que essa pessoa está focando na realidade dela? Né? Na beleza das folhas? Não, no fato de que as flores e as folhas caem, né? E sujam a calçada. Enfim, agora eu não vou falar aqui qual foi o exercício que ele colocou aqui. Eu quero fazer um exercício agora ao vivo com vocês. Ih, olha aí, ousadia. Ousadia! Então, todo mundo que está ouvindo agora, você também, Vinícius, vamos fechar os olhos. Isso. E agora nós só tem vamos... luz na minha cara, Lu. Tá difícil, né? Tá Então tá, bom, vamos lá. Vinícius, você Eu tô pode... liberado. Você tá liberado. Mas Tá bom, você obrigado. que está assistindo, faça esse exercício agora, que é um exercício de visualização. Na verdade, de concentração ao ambiente. Então, feche os seus olhos, se concentre na minha voz e agora perceba o seu ambiente. Primeiro, perceba o que você sente, o que você está tocando. É o seu celular? Sinta o peso do seu celular na sua mão. Você está sentado? Como é que é a cadeira que você está sentado? De que material é essa cadeira? Como é que o seu corpo pesa nessa cadeira? O que mais tem ao seu redor? Tem alguém mais conversando? Que tipo de pessoas, de vozes você consegue identificar além da minha voz? Estão ao seu redor. Então, esse é um exercício de você se perceber. E agora? Você já pode abrir o olho? Poxa, Vinícius, não terminei o exercício, desculpa. Vinícius. Desculpa aí. Não, é que ele vai fazendo isso o tempo todo, né? Podem abrir o olho, mas é só um exemplo do que ele faz, né? Por exemplo, você percebeu os movimentos da sua boca, você percebeu os movimentos do seu corpo, e tudo ao seu redor, né? A sua respiração, o jeito que você fala. E daí você vai tendo uma noção mais profunda de quem você é. Ele Então, sugere um negócio interessante, né, Lu? Que é a pessoa, se estiver fazendo esse exercício sozinha, falar em voz alta tudo que está percebendo. sim. Porque mais lá na frente ele vai falar que a voz influencia a experiência. Se a voz for mais rápida, a experiência vai ser diferente. Se a voz for mais grave, vai ser diferente. Tudo altera tudo. Exatamente. Ele diz o seguinte, que às vezes a gente fica tão focado, ou a gente se foca muito nos problemas. Ah, minha vida é só um problema dramático. Ou então a gente se foca muito nos sonhos, na esperança, que
que a gente perde esse contato com o mundo real. Então, esse exercício de você se focar no peso do seu corpo, no material que você está, né, que muita gente chama de, hoje em dia, como é que é o nome? Mindfulness, né? Alguma coisa assim. Então, para você se focar no momento, né? Então, é esse o exercício. E, às vezes, ajuda você só falar sobre o sentido que você quer se focar. Então, vamos supor, eu, no caso, tenho um problema maior com o tato. Se você pensar no tato e falar a respeito dele, você vai já abrir o canal da sua mente para se focar nisso, se focar nessa experiência, né? Então, eu tenho um problema, quem tem problema com tato precisa muito de aterramento, né? Então, a gente tem um problema maior de, por exemplo, voltar de um ritual, voltar de um... A gente sai muito, enfim, cabeça na lua mesmo, né? Então, banho gelado. E agora é que ele vai falar sobre a questão da voz. Então, é que ele tem 5 exercícios, a gente não vai entrar na questão dos exercícios, mas para vocês estudarem um pouco sobre a questão da voz. O que ele fala é o seguinte: se você falar de uma forma animada e mais rapidamente, você vai começar a ficar mais animado mais rapidamente. Por exemplo, como um locutor de rádio de futebol, né? Que você vai acompanhando, assim, você vê quando o jogador está próximo do gol, ele aumenta a voz, aumenta a velocidade e tal, e colocando emoção. Então, essa emoção, ela altera a sua percepção da realidade. Da mesma forma, se eu falar um pouco mais lentamente, você terá uma outra percepção da realidade. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Você falou do rádio. O Robert Crumb, aquele ilustrador de quadrinhos e tal, famoso, contra a cultura americana e tal, ele, além de quadrinista, ele é um famoso colecionador de discos raros de blues. Ele tem uma banda e tal. Ele se amarra em blues. Blues é a paixão da vida dele. Ele tem um ódio mortal por locutor de rádio que transmite blues na rádio, porque todo locutor de rádio é animado e blues não é para ser animado. E fica um disparate entre o locutor falando, e agora a gente vai ouvir? E aquela música depressiva, sacou? E eu falo, cara, isso não faz sentido nenhum. O locutor de rádio tem que quebrar as regras para transmitir blues, porque não dá para ser animado. Eu concordo, mas você já viu rádio de música clássica? Uhum. É diferente. É totalmente diferente. A voz do cara... Não, porque agora nós vamos ouvir... é totalmente diferente do que, sei lá, um locutor que vai apresentar sertanejo ou pop, ou sei lá o que for, né? E eu adoro deixar na música clássica e a voz sexy do locutor, geralmente uma pessoa de mais idade, enfim, eu adoro. Recomendo. Para ouvir música clássica lendo Jan Fries. Então ele vai falar sobre sentidos internos. Todos nós temos nossos sentidos internos. Então ele vai falar de audição interna, visão interna, tato profundo. E qual é o outro? Audição, olfato? Visão, olfato também. E o paladar. E o paladar. Então, por exemplo, na audição interna, que a gente falou, que é a sua preferida, né, Vinícius? Uhum. A pessoa que tem a audição interna mais elevada, assim, ela consegue imaginar melhor, se lembrar melhor das vozes, né? Às vezes você inventa discos inteiros na minha cabeça. Nossa. Você inventa voz para personagem de livro de ficção? Assim? Não. Eu leio sem imaginar e sim, eu leio de um jeito muito técnico, é até meio sem graça. E a questão Eu termino de ler um livro assim, alguém que já leu o livro pergunta, nossa, como você imagina um personagem tal? Quem seria um bom ator para fazer? Eu nunca sei dizer, porque eu não imagino a pessoa. E o que você sente quando você lê? Eu tô interessado na trama. Ah, sim, entendi. Você é um leitor muito rápido, muito voraz, assim? Tipo, Não, eu sou aquele leitor que lê 8 livros ao mesmo tempo e demora para ler todos eles.
Entendi. Bom, então a questão da audição a gente falou, a questão da visão é a pessoa que consegue mentalmente fechar o olho, imaginar tudo que quiser, imaginar cores, formas, enfim, né? Como é que eram seus pais jovens? Como é que vai ser sua aparência daqui a 10 anos? Você consegue imaginar isso porque você tem uma boa imaginação visual. Se você tem um tato profundo, é aquela pessoa que consegue imaginar, por exemplo, se eu falar aqui agora, banho gelado, a pessoa já sente, né, a água percorrendo na pele dela, né? Conhece melhor as sensações, por exemplo, do que é duro, do que é macio, do que é expansão, do que é explosão e tal. Então aí ele vai falando sobre isso. Ah, me deu cãibra agora. É sério? Sério, é que eu tô sentada de um jeito totalmente nada a Ai, que ver. zoado. Que sacanagem. Ai, Pra quem não ai. sabe, o Jan Fries adverte você o tempo todo para evitar câimbras mentais e físicas. A Lua Desculpa aí, parece que não tá assim. prestando atenção. Ai, isso foi muito épico. Ai, ai. Então, daí ele fala aqui na página 84 algo muito importante, que a mágica, ela exige uma boa imaginação. Então, se você realmente quer ter um contato intenso com uma deidade, enfim, com o mundo espiritual, você tem que imaginar esse mundo espiritual, esse contato com todos os sentidos de uma só vez. Né? Então você tem que trabalhar aquilo que você não é muito bom. Por exemplo, eu sou muito bom em visualizar, mas não sou boa no tato. Então eu tenho que trabalhar a questão do tato. Né? Uma dica boa para isso é sentir, se forçar a sentir vento, frio, quente. Essas são as sensações mais básicas de tato. Às vezes você não está encostando em nada, né? Mas o molhado, seco, frio, quente, isso aí são bons pontos de partida para você exercitar seu tato. É, sim. E o aterramento, né? Uhum. Daí ele diz o seguinte, por exemplo, que na verdade os magistas eles têm um grande poder na mão, né? Que é quando você faz uma pergunta e você começa a induzir as pessoas a imaginarem, né? Então, por exemplo, se eu chegar aqui agora para vocês perguntar assim, qual foi o pior momento da sua vida? Lembre desse momento com todos os detalhes. Lembre do tato, do paladar, o que você estava sentindo, etc. Aí ele fala assim, isso é muito cruel. Né? Então, talvez o ideal seja que você se foque nos momentos bons. Quando você fizer esses exercícios de visualização, procure imaginar lembranças boas, né? Mas Tipo, lá na frente do livro ele vai falar do lance das memórias associadas e desassociadas, né? É uma técnica interessante para você aproveitar bem as boas memórias e deixar passar de forma menos dolorosa as memórias ruins, mas sem esquecer delas, porque aquilo que aconteceu é importante para formar quem você é. exato, exato. E daí ele fala que nessa coisa hipnótica, né? Tente, quando você for relatar o que você está lembrando, em voz alta. E ele fala também sobre questões de você treinar a sua fala, treinar o jeito que você passa uma ideia e tal. Lembra que a gente falou que a questão da fala induz muito o nosso pensamento, a nossa percepção. Então ele diz que no começo é muito comum que as pessoas começam a se repetir, a ter pausas nas falas, né? Mas que você tem que acreditar que a sua mente profunda ela vai encontrar as palavras corretas. Não é problema nenhum gaguejar, repetir o que você já disse. Normal, Não, bola para frente. Não tente ser um exatamente, locutor de rádio de primeira. exatamente. Questão de treino, né? Então, só que nessa parte toda, gente, ele já tá falando sobre coisas muito interessantes, que é questão de postura, questão de você ter um contato maior com os sentidos e tudo mais.
Ele fala sobre o estado de transe, né? Ou o estado de gnose, que muita gente tem dúvida cabulosa sobre isso. Acha que tem que ficar horas em estado de transe ou algo assim. Daí ele diz que, na verdade, todos nós entramos em estado de transe muitas vezes por dia. Só que a gente não sabe, a gente não se dá conta disso, né? A maioria das vezes. Então, um exemplo que ele dá por exemplo, na faculdade ou na escola. Quando você se interessa demais por uma matéria, aquilo te prende muita atenção, você fica querendo saber mais, né? Espero que vocês estejam assim agora em relação à nossa live. Se você quer saber mais do que esse cara tá falando, que assunto legal, que assunto interessante. Ou o Olha, contrário eu quando eu também. estava lendo o livro aqui, esse capítulo para falar na live, eu não fiz essa associação. Mas agora que você está dizendo, eu linkei isso que você está dizendo com a parte que está na página 135 do Livro no Psiconauta, que são os níveis de consciência. Que é justamente sobre esse lance de alternar a consciência entre um nível e outro e entrar em transes leves o tempo todo durante o seu dia. Exato. Em que ele fala que, magicamente, o que você precisa fazer é entrar num transe mais profundo. Pois é. O transe não é diferente em categoria, ele só é mais profundo. Ele disse que ele é diferente em grau. Uhum. Então, na verdade, ele dá esse exemplo de dois tipos de transe. Quando você está muito afim de saber algo, você fica focado naquilo, por exemplo, quando ele está pintando, ele não pode parar de pintar, que ele está focado. Ou quando eu estou escrevendo, eu estou gostando muito. Enfim, qualquer coisa que você realmente goste bastante. Esse é um tipo de transe leve. Outro tipo de transe leve é o oposto disso. Quando você está totalmente desinteressado, quando a aula é muito chata e você está pensando, imaginando outra coisa, o que eu tenho para fazer, meu namorado, fim de semana, enfim, isso é um transe leve, porque você não está na aula, você não está presente, né? Você está pensando em qualquer outra coisa. E daí ele Isso é uma chama isso de. demonstração de como os seus sentidos, que estão ali sentindo alguma coisa, podem ser atropelados pela imaginação. Exatamente. Exatamente. Por isso é aquele exercício de você se sentir, de você estar completo no lugar em que você está, né? Estar presente no lugar em que você está. Bom, tem mais um exercício aqui. Aí ele sempre fala sobre a questão de dar longas caminhadas, né? Lá no site da Penumbra, no blog da Penumbra, eu até botei a versão disso pro mundo urbano, né? Para nossa selva de pedra aqui. Então ele disse, se você Qual o quer. texto, Lua? Ai, agora eu não lembro de qual. Mas Então, é um deixa eu dos. falar. Mas eu vou botar depois. Eu vou deixar o link aqui. Mas era dicas para xamanismo urbano, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Deixa eu Não, ver o precisa nome. interromper, não. Então, aí ele vai fazer mais um exercício aqui Deixa eu para fazer você. uma observação antes de você entrar no exercício. Pode falar. Isso que ele está falando de você estar com a cabeça em outro lugar, isso tem um nome, né? Isso é devaneio. Sim. Ou E, alucinação. esse é uma das bases do método mágico da John Fortune. Ah, sim. É bom ressaltar. Aí ele dá uma ideia, por exemplo, de você tentar combinar com a sua mente com a sua mente profunda, 10 atividades para você fazer durante um estado de transe, né? Esse estado aí, por exemplo, caminhando. E daí, quando você. Só que ele diz o seguinte: olha, quando você tentar combinar com a sua mente profunda essas atividades, o que vai acontecer? Você vai achar que são ruins, que não servem, etc. Mas não tem problema. Reúna 10 e depois peça para que a sua mente escolha uma delas e revele qual foi, e aí você treine assim. Você treina assim. Uhum. Tudo bem? Tá. Tudo bem. Uhum.
Ok, estamos chegando no final. Bom, é basicamente isso, na verdade, né? Que você... Diga. Ele fala que isso aí é uma das formas de você... de você não, né? Existem xamãs, não me lembro onde, na Sibéria, não sei, que usam esse método falado dele de descrever o ambiente, só que em vez de descrever o ambiente externo, eles descrevem a viagem xamânica que eles estão fazendo. Então, esse lance de você ir descrevendo em voz alta o que está ao seu redor é uma possibilidade de método para você entrar numa viagem xamânica. Só que eles têm que fazer isso em transe. Sim, muito interessante. Sobre o que eu tinha falado do xamanismo urbano, no Mágica Visual na Prática, Sementes e Sigilos, tem uma parte desse texto que eu falo sobre xamanismo urbano e sementes mágicas. E daí essa ideia do caminhar na floresta de prata, enfim, tem umas dicas legais lá para você não se perder, enfim, se manter hidratado, etc. Então depois dê uma olhada lá na penumbra. Coma bananas, evite cãibra. Como as bananas, exato. Bom, temos perguntas então, porque acabou. Deixa eu dar uma olhada. Enquanto eu vou olhando aqui, se alguém tiver pergunta, pode fazer também. Isso, podem fazer várias perguntas. Teve a Joseli, que fez aquele comentário que eu achei bem legal. Cheiro bom. Muita gente concordando com esse lance de focar no lado positivo, que é a mesma ideia do copo meio cheio, meio vazio. É isso. A Elza Keikolina nos lembra que o correto é mindfulness. Atenção plena. Atenção plena. Obrigada. E eu acho que é isso. Acho que não tem mais dúvida, não. Bom, então, se você tem dúvidas ou se você quer participar mais, lembre-se de que temos o nosso grupo Penumbra Livros. Além da página, a gente tem um grupo também. Então, entrem lá para vocês interagirem com o pessoal, enfim, conhecerem pessoas novas e participarem mesmo dos bastidores da Penumbra. Se quiser também tirar sobre esse capítulo em particular, a gente vai fazer o melhor possível para responder. Não só a gente, mas todo mundo que estiver participando do grupo pode dar seus pitacos. Isso. E é isso, a ideia é trocar ideia e falar sobre os livros e outras coisas legais. Exatamente. Essa live vai estar disponível também no YouTube, como todas as outras. E se você gostou do livro Mágica Visual, ele está lá disponível na Penumbra Livros, na loja. Inclusive tem loja aqui dentro do Facebook mesmo, você nem precisa sair daqui para comprar, tá? Então tá aqui, Mágica Visual do Ian Fries. Semana que vem vamos continuar com o capítulo 6, Acesso à Imaginação. Então, esse é aquele que ele trata aquele exercício para quem acha que não tem capacidade de visualização, vê que não é bem assim. Exatamente. Todos nós, com algumas práticas e algumas técnicas, conseguimos chegar lá. Então, se você tem problemas com imaginação, este livro é recomendadíssimo para vocês, porque é muito gostoso de ler. Acho que esse próximo capítulo é um dos mais legais para mim, esse livro. Então é isso, pessoal. É isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Obrigado por assistirem. Último recado. Quem quiser acompanhar os outros vídeos, tem lá na nossa página, tem no canal do YouTube, tá em tudo quanto é canto. Só procurar. É isso aí. Falou, gente. Até mais.